Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então uma chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo. Quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo sem luz. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor estar conosco, Senhor. Nós não seríamos nada sem o Senhor. O que nós somos sem Ti, somos meros seres humanos sem rumo, seres humanos sem sentido na vida. Mas com o Senhor, nós podemos ter a felicidade. Com o Senhor nós podemos ter um sentido, Senhor. Com o Senhor nós podemos ter pelo que viver, Senhor. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa força. O Senhor é tudo em nós. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco. Permaneça sempre conosco, Senhor, porque nós não somos nada sem Ti. Que o Senhor possa abençoar a palavra dessa manhã. Que nada possa sair daqui desse púlpito que não seja agradável a Ti, que não seja da Tua vontade. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos. Em Teu nome, Jesus. Amém. Feliz sábado. Amém. A igreja ficou muito bonita.
É a primeira vez que eu estou aqui, mas de vez em quando eu passo de ônibus aqui em frente, né? Então, quando eu passava, ainda estava em obra, né? Então, estou vendo que realmente ficou muito bom. Vocês estão de parabéns. Vocês poderiam abrir a Bíblia de vocês em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Podemos ler? Diz assim o versículo: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quando a Adriana me convidou para vir aqui nessa igreja, ela falou para eu falar alguma coisa sobre educação, né? Imediatamente o que me veio à cabeça foi a educação cristã, né? O que nós temos passado para os nossos filhos? O que nós temos passado para os nossos filhos com o que diz respeito à educação cristã, à intelectualidade cristã? Porque quando a gente tem um filho, a gente costuma pensar muito na educação dele nos estudos, né? Matemática, português, história. A gente pensa, não, eu quero que meu filho estude numa boa escola, um colégio de qualidade. Eu quero que meu filho seja engenheiro, seja um médico, um advogado. E a gente pensa nos estudos, a gente pensa num bom colégio, um colégio que ensine uma boa geometria, uma boa álgebra, que ensine a falar corretamente, a escrever corretamente. A gente imagina os nossos filhos sendo intelectuais em vários campos, dominando as várias disciplinas e, principalmente, né, no futuro, dominando aquilo em que ele vai se tornar. Ser um bom advogado, ser um juiz, né? Nós sempre pensamos nisso. Eu não tenho filhos, né? Pode ser engraçado eu estar falando isso, mas eu tenho irmãos, então eu vejo como meus pais se preocupam com a educação dos meus irmãos, como eles se preocuparam com a minha educação. Eu vejo como os pais, em geral, se preocupam com a educação dos seus filhos. Mas eu fico pensando, e a educação cristã? O que as nossas famílias têm ensinado no que diz respeito à educação cristã? Por exemplo, por que guardamos o sábado? Será que os nossos filhos, ou será que nós mesmos estamos preparados para dizer para quem nos perguntar por que a gente guarda o sábado? Mostrar na Bíblia os versículos, por causa disso, disso, disso. Será que a gente tem base para isso? Será que nossos filhos têm base para isso? Será que a gente está preparado para falar, por exemplo, por que a gente acredita em Jesus? Para a gente falar, não, olha só, realmente existe uma base. Realmente o que está escrito na Bíblia é historicamente confiável. Será que a gente tem essa base? Será que nossos filhos estão preparados para dizer ao mundo qual é a razão da esperança que há neles? Como a gente tem preparado os nossos filhos intelectualmente na fé? Por que eu estou falando sobre isso? Eu faço faculdade na UERJ e não é um ambiente muito legal para cristãos, né? O ambiente de faculdade hoje em dia ele está um pouco corrompido, né? Se você for para o passado, você vai ver que as grandes universidades do mundo, se for para Harvard, por exemplo, elas se iniciaram com uma proposta cristã, uma proposta de ensinar os seus alunos dentro dos moldes cristãos, dentro da Bíblia. E, no entanto, essas faculdades, com o tempo, elas foram agregando valores mundanos, até que hoje elas se tornaram faculdades propagadoras de ateísmo, propagadoras de vãs filosofias, de filosofias mundanas, de filosofias que não levam a lugar nenhum. E
o lugar onde eu estudo é um lugar assim. E você é bombardeado a todo momento com essas vãs filosofias, com filosofias que entram em choque com aquilo que a gente aprende na igreja, com aquilo que a gente aprende na Bíblia. E eu me preocupo muito, porque eu vejo muitos amigos meus chegando a essa idade, 16, 17 anos, 20 anos, entrando na faculdade e perdendo a sua fé. Porque eles não estão preparados para responder aos ataques do mundo. Eles entram na faculdade e eles começam a ver a sua fé bombardeada, e eles começam a achar que acreditar em Deus realmente não leva a lugar nenhum, que realmente é tudo um conto de fadas, que não faz sentido, que não é verdade. Ele se vê numa situação onde ele começa a achar, poxa, eu estou dando bobeira, isso aqui não é verdade, isso aqui é conta da carochinha. Eu vejo muitos amigos meus passando por essa situação, eu me sinto muito triste. Porque às vezes uma pessoa que cresceu na igreja, outro dia eu conversando com um amigo meu, ele disse, não, eu me tornei ateu, eu não acredito mais em Deus. Isso me dá uma tristeza tão grande. E por isso eu pergunto, a gente sabe responder às pessoas qual é a razão da nossa fé? A gente sabe dar boas razões para a nossa fé? Eu não estou dizendo, irmãos, que a nossa experiência com Deus, ela não serve, não é isso. A nossa experiência com Deus, ela é uma coluna. Se você tira a sua experiência com Deus, a sua experiência diária, se você tira aquilo que você sente, você não vai muito longe no cristianismo. Você precisa sentir a Deus, você precisa ter uma experiência diária com Deus. Você precisa sim ter uma experiência de oração. Eu digo mais, muitas pessoas às vezes têm uma fé simples e vivem uma fé simples a vida inteira, mas têm uma fé muito mais forte do que muitos de nós que conhecemos mais. Então o conhecimento, ele não é tudo. O relacionamento com Deus, ele é muito mais importante, mas o conhecimento é importante também. É importante. E nos tempos em que nós vivemos, onde a informação ela é tão propagada, ela é tão mais fácil de você chegar, você tem informação na internet, você, para comprar um livro é muito mais fácil. Nesses tempos, a gente precisa dar valor ao conhecimento, porque nós somos bombardeados com vãs filosofias. Nós precisamos dar valor ao conhecimento. Nesse texto, o apóstolo Pedro diz, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Essa pergunta, ela pode parecer um pouco simples. Qual é a razão da esperança que há em nós? A primeira coisa que me vem à cabeça é Jesus. Jesus é a razão da esperança que há em nós. Mas a pergunta, ela não para por aí. Porque quando você diz que Jesus é a razão da esperança que há em você, para um ímpio, por exemplo, ele vai perguntar, ok, mas quem foi Jesus? Quem foi esse Jesus? O que esse Jesus fez? Como você sabe que ele fez o que fez? Então é uma pergunta muito mais extensa. O que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, hoje, é que Deus, ele não nos privou de razão, ele não nos privou de intelecto. Todas as coisas que ele faz, ele nos revela maneiras de entender. Por mais que nós não possamos entender Deus em sua totalidade, isso a gente nunca vai conseguir entender, mas ele nos revela coisas que são suficientes para nos fazer crer nele. Por exemplo, quando nós vamos lá em Romanos, quem quiser abrir para acompanhar, nos primeiros capítulos de Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte, porquanto, verso 19, amém? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo,
sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Deus pode ser reconhecido por meio das coisas que foram criadas. Em outras palavras, você olha para a natureza e você sabe que Deus existe. Não tem como a complexidade da natureza que vemos ter sido fruto de mero acaso. Então é possível você olhar para tudo que existe. Você não precisa olhar para toda a natureza, você pode olhar para o seu próprio corpo humano e você vai ver que ele é complexo demais. E, no entanto, ele é perfeito. O coração pulsa, o sangue está sendo impulsionado para todas as partes do seu corpo. Tudo funciona com perfeição. Como quando a gente olha um relógio e a gente vê a complexidade de um relógio por dentro, todos os seus mecanismos, a gente fala, alguém criou esse relógio. Ele não apareceu sozinho. Quanto mais complexo é o nosso corpo humano, quanto mais complexo é o mundo, o universo, portanto, este universo que nós vemos, ele mostra que Deus existe. Então, o que eu estou querendo dizer é que Deus, ele dá evidências de que ele existe, ele dá evidências do que está escrito na Bíblia. Vocês devem conhecer o doutor Rodrigo Silva, arqueólogo, adventista, um homem estudado, e ele apresenta um programa chamado Evidências, um programa onde ele mostra na história e na arqueologia evidências do que está escrito na Bíblia, provas de que a Bíblia é verdadeira. O que eu gostaria de mostrar hoje para vocês são evidências históricas de que existiu um homem que pisou nessa terra, que foi açoitado, que foi humilhado, que foi pregado em uma cruz, morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Pode ir. Dentro da história, existem alguns critérios que são utilizados pelos historiadores para analisar se alguns documentos eles são confiáveis do ponto de vista histórico, né? Ou seja, eles pegam documentos antigos, escritos antigos, né? E eles analisam esses escritos para saber se eles realmente são confiáveis. Será que eles são verídicos? Será que a gente pode acreditar nos fatos que esses documentos descrevem? Então, existem alguns critérios. Eu separei 10 critérios. São critérios bem lógicos. O primeiro deles é a descrição do contexto. O que é isso? Todo fato histórico descrito em um documento, ele precisa estar dentro de um contexto. Vamos pegar um exemplo. A história da Branca de Neve. A história da Branca de Neve, ela é uma lenda, é um mito, é uma história inventada. Como é que a gente sabe disso? Primeiramente porque ela não tem um contexto. Você não sabe, através da história da Branca de Neve, em que país ela vivia, qual era o nome do rei, qual era a família do rei, qual era a dinastia do rei. Você não conhece como é que era a política daquele país. Você não conhece em que tempo Branca de Neve viveu. Você não conhece a cultura daquele país, você não conhece as relações comerciais entre o país da Branca de Neve e os outros países do mundo. Você não sabe a localização física do país em que vivia Branca de Neve. Por quê? Porque é uma lenda, é uma história inventada. Você não tem esses registros. Se alguém inventasse esses registros, a gente ia saber que era mentira. Por exemplo, se dissesse, não, o país que a Branca de Neve viveu foi no Brasil, no ano de 1700 e pouco e tal, você ia saber que não, porque você ia analisar a história e você ia ver que não viveu nenhuma Branca de Neve nessa época, nesse país. Então, quando você tem um contexto, isso prova que o documento é verdadeiro. Porque não tem como você inventar uma história e inserir dentro de um contexto real. Todo mundo vai saber que não é verdade. Se eu dissesse que há 10 anos atrás o prefeito do Rio foi sequestrado, todo mundo ia saber que não é verdade. Porque as pessoas sabem que há 10 anos atrás o prefeito do Rio não foi sequestrado.
Eu não posso inventar uma história e jogar dentro de um contexto real. Então, a descrição do contexto é um dos critérios. Um documento que não tem contexto, ele provavelmente é falso. O fato narrado é falso. Segundo critério, múltiplas comprovações. Ou seja, você ter vários autores mencionando determinado fato. Se você tem uma pessoa só mencionando um fato, pode ser que não seja verdade. Mas se você tem várias pessoas mencionando um fato, pessoas independentes, uma pessoa que é de um lugar, outro que é de outro, e outro que é de outro, são várias pessoas, são múltiplas comprovações, então provavelmente o fato é verdadeiro. Você tem a antiguidade dos documentos. Quanto mais próximo do fato ocorrido é um documento, mais provável é que ele seja verdadeiro. Porque se você escreve algo próximo do fato ocorrido, as pessoas que vivem nesse contexto, elas vão saber se é verdade ou não. Se eu escrevo alguma mentira aqui, que aconteceu hoje, vocês vão saber que é mentira. Então, a antiguidade dos documentos também é um critério histórico. Você tem o constrangimento dos escritores. Existem coisas que às vezes a gente escreve e que são constrangedoras para a gente. Quando você olha para a Bíblia, existem muitas coisas constrangedoras. Por exemplo, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Isso é algo que os discípulos provavelmente não escreveriam se a história fosse uma mentira. Porque é vergonhoso um seguidor de Cristo negou a Cristo 3 vezes. Então, quando você tem um documento com fatos constrangedores para os próprios autores, é porque provavelmente não é verdade. Porque ninguém vai inventar uma mentira sobre si mesmo que seja constrangedora. Você tem ausência de benefícios ou presença de malefícios. Existem escritos em que o autor escreve e ele não consegue nenhum benefício com o que ele está escrevendo. Muitas vezes o contrário, ele só consegue malefícios. E é o caso da Bíblia também. O que você teve de autores na Bíblia escrevendo coisas que os fizeram ser açoitados, que os fizeram ser cuspidos, que os fizeram ser, enfim, perseguidos e até mortos. Muita coisa. Então, provavelmente, quando você tem documentos que falam coisas que não gerariam benefícios para os seus autores, eles são verdadeiros. Ninguém vai querer inventar uma mentira que não gere benefício para você. Você tem concordância. Para um documento ser verdadeiro, você precisa ter vários relatos e esses relatos precisam concordar entre si nos fatos básicos. Citações próximas, ou seja, pessoas que viveram próximo ao evento e que citaram o evento, isso também é considerado um critério de confiabilidade histórica. Comprovação inimiga, ou seja, pessoas que eram inimigas de quem está relacionado ao fato e que, no entanto, escreveu sobre o fato. E, por fim, nós temos um 10º critério, que é a citação de testemunhas. É um critério muito importante. Se você tem pessoas que viveram naquela época do fato descrito e que foram testemunhas do caso, se afirmam testemunhas, isso é um critério de confiabilidade. Por que eu citei esses 10 critérios? Porque existem alguns fatos na Bíblia que os historiadores concordam que realmente aconteceram. Eu não estou falando de historiadores cristãos, eu estou falando de historiadores não cristãos. São fatos inegáveis que, através desses 10 critérios de confiabilidade, eles veem que não tem como não ter ocorrido. Eles são fatos confiáveis. Os 6 fatos são, primeiro, a existência de Jesus. A existência de Jesus é um fato inegável, historicamente falando, porque ele passa por todos os 10 critérios que nós mencionamos. Primeiro, Jesus está inserido dentro de um contexto. Se você procurar na Bíblia, você vai ver que tem o contexto histórico descrito com detalhes. A gente sabe que Jesus foi um judeu que nasceu na cidade de Belém, que viveu na cidade de Nazaré, que pregou nas cidades de Cafarnaum e Jerusalém. A gente sabe mais ou menos a data em que ele viveu. A gente sabe que
ele passou pelo governo do governador Pôncio Pilatos. A gente sabe que Roma dominava na época. A gente sabe a cultura do país em que Jesus vivia. A gente sabe de muita coisa do contexto. Não teria como dizem muitos, assim, a Bíblia é uma mentira que eles inventaram. Não teria como, porque está dentro de um contexto. Qualquer um que for estudar a história vai ver que realmente existiu um homem chamado Jesus naquele contexto. Múltiplas comprovações. Você tem, além da Bíblia, autores não cristãos que viveram próximo à época de Jesus e que citaram Jesus. Eles não eram cristãos, alguns eram judeus, outros eram pagãos, né? Então eles não tinham não teriam por que inventar a história de Jesus. Uma dessas citações é de um historiador chamado Flávio Joséfo, um historiador judeu. Ele viveu por volta do ano 37 depois de Cristo até 100 depois de Cristo. Então foi bem próximo da história de Jesus. Ele diz o seguinte: nessa época, a época de Pilatos, havia um homem sábio chamado Jesus. Sua conduta era boa e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitos judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou-o à crucificação e à morte, mas aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram seu discipulado. Antes relataram que Jesus havia reaparecido 3 dias depois de sua crucificação e que estava vivo. Por causa disso, ele talvez fosse o Messias, sobre quem os profetas contaram maravilhas. Esse relato não é um relato bíblico, é um relato de uma pessoa que era judia, era um judeu, e ele falou sobre Jesus. Você tem, igual a esse relato aqui, muitos outros relatos, cerca de 10, 11, 12 relatos falando sobre Jesus, que não são da Bíblia, são judeus, são romanos, relatos daquela época. Isso comprova que Jesus existiu. É uma das comprovações. Além, é claro, da Bíblia. Você tem também o critério da antiguidade dos documentos. Muitas pessoas dizem assim, poxa, mas você está acreditando nos documentos do Novo Testamento, né? Só que os documentos do Novo Testamento são os documentos mais antigos que existem falando sobre Jesus. Isso é um critério de confiabilidade histórica. Eles são antigos, muito próximos de quando aconteceram as coisas na vida de Jesus. Então não tem por que não tem por que duvidarmos desse documento. Eles não foram escritos posteriormente. Eles são documentos muito antigos. Nós temos a questão do constrangimento dos escritores, eu já falei sobre isso. Eles escreveram algumas coisas sobre si que eram muito ruins. Por exemplo, quando Jesus foi crucificado, os discípulos fugiram. Isso é constrangedor. Se você fosse um discípulo, você não escreveria que você fugiu, a não ser que isso fosse verdade e que você estivesse disposto a contar a verdade. Então, isso também prova que Jesus existiu. Então, se você for analisar os 10 critérios, você vê que a existência de Jesus é algo que não tem como correr disso. Os historiadores mais sérios, mesmo não sendo cristãos, eles sabem que existiu um homem chamado Jesus, que foi crucificado. Isso é fato. A sua morte na cruz, da mesma maneira, é um fato inegável. Todos os documentos dos quais falamos, né, sejam os documentos não cristãos, sejam os documentos da própria Bíblia, eles falam sobre a crucificação de Jesus e eles passam pelos mesmos critérios. O seu sepultamento em uma tumba de José de Arimateia, esse também é um fato inegável. Em primeiro lugar, porque ele é atestado por 4 evangelhos e mais Paulo, né? Então você tem múltiplas atestações, múltiplas pessoas falando sobre esse fato. É um critério de confiabilidade histórica. Segundo, porque dificilmente os cristãos inventariam essa história. Vamos dizer assim, não, isso aí foi inventado pelos cristãos. Mas você tem aqui uma questão vergonhosa aqui. José de Arimateia, ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era o conjunto de juízes de Israel, o tribunal de Israel, composto por 70 juízes da época. Eles julgavam os crimes religiosos. E foram eles que ajudaram a condenar Jesus.
Então, inventar uma história onde um membro do Sinédrio enterrou Jesus, isso seria vergonhoso, isso feriria o orgulho dos discípulos, né? Então, se eles tivessem inventado essa história, eles com certeza não colocariam José de Arimateia como sendo o homem que enterrou Jesus. Então, se eles colocaram, é porque provavelmente era verdade. Em segundo lugar, era uma vergonha também alguém não ser enterrado no próprio túmulo da família. Os judeus, eles prezavam muito pelo túmulo em que seria enterrado, que seria posto a pessoa da sua família. Tinha que ser um túmulo da família. Você ser enterrado em outro túmulo era como um indigente. Isso era uma vergonha muito grande. Então, provavelmente, se a história fosse inventada, os discípulos também não inventariam isso. Então, são fatos constrangedores que existem nesses relatos, o que aponta para a veracidade desses relatos. Então, mais uma vez, você tem aí um fato reconhecido pela maioria dos historiadores. Jesus foi sepultado na tumba de José de Arimateia. Aqui a coisa começa a ficar mais interessante. A tumba vazia. Esse também é um fato que quase todos os historiadores, mesmo não cristãos, eles concordam. A tumba foi achada vazia. Por quê? Porque também passa por critérios de confiabilidade histórica. Por exemplo, a tumba vazia ela é atestada por todos os evangelistas e mais Paulo. Por uma questão de lógica também, a gente não deve duvidar disso, porque se Jesus não tivesse sumido da tumba, ninguém ia acreditar que ele ressuscitou. Então, se surgiu a crença na ressurreição, é porque a tumba estava vazia. Há um outro detalhe interessante na questão da tumba vazia. Os evangelistas, eles narram que quem primeiro viu a tumba vazia foram as mulheres. Se você for nos 4 evangelhos, pode abrir a Bíblia em João, por exemplo, quem quiser acompanhar comigo. João 20 diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, a primeira pessoa a ver foi Maria Madalena. Em outros evangelhos, você tem a narrativa de outras mulheres também vendo. Elas foram as primeiras pessoas a verem a tumba. Se fosse uma história inventada, muito provavelmente os discípulos não inventariam que as primeiras pessoas, as primeiras testemunhas da tumba vazia foram mulheres, porque na época o contexto era muito machista. O contexto de Israel da época não aceitava o testemunho de mulheres. As mulheres não serviam para testemunhar fatos. O testemunho de mulheres não era considerado confiável. Essa era a sociedade da época, uma sociedade machista. Então, provavelmente, se eles tivessem inventado essa história toda, eles não teriam dito que foram as mulheres que viram primeiro, eles teriam colocado os próprios discípulos, os homens, né? Mas não foi isso que eles fizeram. Eles narraram que as mulheres foram as primeiras testemunhas. Isso é mais um fato que mostra que a história é verídica. Então, os historiadores também consideram um fato inegável que a tumba foi achada vazia. Então, até aqui nós temos a existência de Jesus, a sua crucificação e a sua tumba vazia, achada vazia. Eu esqueci de falar foi enterrado na tumba de José de Arimateia e a tumba foi achada vazia. Então, são 4 fatos históricos até aqui. Você tem um 5º fato histórico, os testemunhos das aparições de Cristo. Óbvio que quem não acredita em Jesus propõe alternativas para explicar essas aparições. Foram visões. Não sei. Propõe alternativas. Mas é um fato inegável de que várias pessoas afirmaram ter visto Jesus após a morte, né? As aparições de Cristo. E a Bíblia ela é muito enfática quando ela fala dessas aparições. Ela lista várias pessoas que viram, entre elas os discípulos, entre elas Tiago, o irmão do Senhor, entre elas o próprio Paulo. Aliás, o testemunho de Paulo ele é muito importante, porque ele afirma ter visto Jesus, e ele é uma pessoa que viveu e morreu por esta causa. Em 2 Coríntios, se vocês puderem abrir, capítulo 11, a partir do verso
do verso 23, Paulo começa a listar tudo o que ele tinha passado por Cristo. Ele diz: eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos cristãos, irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e em nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Veja, Paulo, ele viveu para o Evangelho. Ele passou por diversos sofrimentos. Ele jamais poderia ter inventado que ele viu Jesus. Ele jamais poderia ter inventado toda essa história. Quem inventaria uma história para ser açoitado, para ser arrebentado pelas pessoas, para passar fome, frio? Quem? Ninguém viveria mentiras por conta disso. Então, o testemunho de Paulo, ele é um testemunho muito confiável, porque ele passou coisas terríveis. Ele não teria mentido. Se fosse mentira, ele não passaria por essas coisas. Há um testemunho também, se vocês puderem abrir em 1 Coríntios, um pouquinho antes, no capítulo 15, a partir do verso 3, Paulo diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Ele lista uma série enorme de pessoas que foram testemunhas das aparições de Jesus. E ele, inclusive, chega a dizer assim: muitos desses ainda vivem. Se fosse mentira de Paulo, ele não diria isso. Se você inventa uma mentira, você não vai dar uma lista de 500 pessoas que viram os fatos. Isso é totalmente, né? Ninguém faria isso, porque as pessoas elas vão ver, as pessoas elas vão perguntar, mas ele vai lá e ele lista, ele fala que houveram testemunhos. Então isso é um fato, é considerado um fato histórico. Então você tem muitas evidências de que realmente essas pessoas viram Jesus. Por fim, você tem um último fato, a crença na ressurreição de Jesus entre os discípulos. Esse também é um fato atestado. Veja, quem não é cristão não acredita na ressurreição, mas acredita que os primeiros discípulos acreditavam na ressurreição. Então, este fato ele é inegável historicamente também, porque ele também é atestado por vários documentos, tanto os do Novo Testamento, como os documentos dos quais falamos agora há pouco, né? E também por essa questão de que os primeiros cristãos eles sofriam muito por essa crença, então isso não poderia ter sido inventado. Então você tem aí mais um fato que é considerado confiável. Os primeiros cristãos acreditavam na ressurreição. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Bom, precisa haver uma explicação para esses 6 fatos. Na verdade, precisa haver, mais precisamente, uma explicação para os 3 últimos fatos, a saber, a constatação da tumba vazia, os diversos testemunhos de aparições e a origem da crença nos discípulos. O que é que explica a tumba ter sido encontrada vazia? O que é que explica os diversos testemunhos de aparições de Jesus? E o que é que explica a origem da crença na ressurreição? Por que os discípulos criam? Existem algumas hipóteses que quem não acredita em Jesus costuma a dar para esses fatos, para tentar explicar esses fatos. A primeira seria que os discípulos roubaram o corpo. Essa hipótese, ela não faz sentido, porque, digamos que, vamos lá,
Jesus morreu realmente na cruz, não ressuscitou, os discípulos foram lá, roubaram o corpo para poder enganar as pessoas e dizer que ele tinha ressuscitado. Mas por que os discípulos passariam por todas as coisas que eles passaram por uma mentira? Não faz sentido. Quando eles começassem a ser perseguidos, provavelmente eles diriam, não, a gente estava mentindo, a gente escondeu o corpo. Então, não faz sentido. Por que os discípulos roubariam o corpo? Você tem o segundo, os familiares pegaram o corpo. Alguns ateus, eles dizem assim, não, eles resolveram pegar o corpo de Jesus para enterrar numa tumba da família. Mas aqui também, essa também não faz sentido, porque se a família tivesse pego o corpo, né, provavelmente a família depois iria falar com os discípulos, não, olha só, ele não ressuscitou, a gente pegou o corpo. Isso é um mal-entendido muito fácil de resolver, não é verdade? E, no entanto, não se resolveu, né? Então, com certeza, a família não pegou o corpo. Teria também a hipótese de que os romanos pegaram o corpo, mas, mais uma vez, essa hipótese falha, porque não teria motivo para os romanos pegarem o corpo de Jesus. Os romanos, eles não estavam muito interessados no ministério de Jesus. Para eles, as coisas dos judeus não eram muito interessantes. Jesus era só mais um judeu que morreu lá por causa dos outros judeus. Era assim que pensavam os romanos. Eles não teriam motivo algum para pegar o corpo de Jesus. E mais, os cristãos passaram a acreditar na ressurreição de Jesus. Se os romanos tivessem pego o corpo, quando eles vissem que os cristãos estavam acreditando nisso e perturbando a ordem da cidade, conforme eles diziam, eles com certeza iriam mostrar o corpo para as pessoas. Não, ele não ressuscitou, ele está aqui. Isso não foi feito. Então, essa hipótese também falha em explicar. Ela também não explica, essas hipóteses que eu citei, elas também não explicam as aparições de Jesus. As pessoas viram Jesus. Por quê? Como? Como essas hipóteses explicam? Será que todo mundo teve visões? Será que 500 pessoas de uma vez só tiveram uma alucinação? Isso não é provável. Você tem os líderes judaicos pegaram o corpo, essa hipótese também falha pelo seguinte: se os líderes judaicos tivessem pego o corpo de Jesus, quando os discípulos começassem a acreditar na ressurreição, eles iriam ter o maior prazer em mostrar para todos os judeus o corpo de Jesus morto. Não é verdade? Porque estava todo mundo acreditando na ressurreição. Eles iriam mostrar a prova de que Jesus estava morto, mas eles não fizeram isso. Então, essa hipótese também falha. Nós temos uma quinta hipótese, a hipótese de que Jesus não morreu, apenas desmaiou na cruz. Eu já ouvi isso num debate. Essa hipótese também ela é horrível, porque, imagine, Jesus passou por sofrimentos terríveis. Ele teve mãos e pés perfurados, ele foi açoitado. Aí, digamos que ele tenha desmaiado sem forças, colocaram ele dentro de uma tumba e enrolaram uma pedra gigante para a frente da tumba. E ainda colocaram soldados lá. Como ele teria forças para sair de lá? Levantar, empurrar a pedra, sair do túmulo, né? Mesmo que ele conseguisse fazer isso, quando ele aparecesse para os discípulos, ele ia aparecer todo ruim, todo machucado. Os discípulos não iam achar que ele ressuscitou. Eles iam achar que ele sobreviveu. Muito mal, não é verdade? E mesmo assim, essa hipótese também não explica por que depois Jesus não apareceu mais. Segundo a Bíblia, Jesus ascendeu, mas se Jesus estivesse vivo, por que ele não apareceu mais? Então, essa hipótese também não faz sentido. Você tem uma penúltima hipótese, que eu também já ouvi em debate. Jesus tinha um irmão gêmeo. Você vê até onde vão as pessoas que não acreditam em Jesus para tentar provar que Jesus não ressuscitou. E, segundo esse debatedor, ele disse, não, Jesus poderia ter tido um irmão gêmeo. Então, quando Jesus morreu, os discípulos foram lá, tiraram Jesus da tumba, e quem apareceu para as outras pessoas foi o irmão gêmeo de Jesus, e aí as outras pessoas acreditaram que era Jesus. Tem que ter muita fé para acreditar nisso, né? A Bíblia ela não fala que Jesus tinha um irmão gêmeo, não existe nenhum documento histórico que diga que Jesus tinha um irmão gêmeo, né? Mesmo assim, o irmão gêmeo de Jesus, ele não teria interesse em se passar por Jesus. Por que ele faria isso, né? E isso não explica por que depois ele sumiu. Enfim, também é uma hipótese que não faz sentido. Enfim, nós chegamos à última hipótese, a ressurreição de Jesus. Essa hipótese, ela explica todos os fatos que são considerados fatos inegáveis do ponto de vista histórico. Ela explica por que a tumba foi achada vazia. Ela foi achada vazia porque Jesus ressuscitou.
Ela explica por que as pessoas viram, várias pessoas viram Jesus, inclusive 500 pessoas de uma vez só. Foi porque Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. E ela explica principalmente a crença verdadeira dos primeiros discípulos na ressurreição de Jesus. Essa crença ela não poderia existir se Jesus realmente não tivesse ressuscitado, porque a crença deles era tão verdadeira que eles eram capazes de morrer por ela. Então, a única forma de explicar realmente por que os primeiros discípulos acreditavam na ressurreição de Jesus é que realmente Jesus ressuscitou. Essa hipótese explica todos os fatos que são considerados inegáveis. Por que eu propus falar sobre isso? Isso é chamado de o argumento da ressurreição, né? Eu propus isso porque eu gostaria de dizer a vocês que a nossa fé em Jesus, a nossa fé na Bíblia, ela não é uma fé em conto de fadas. Ela é uma fé em coisas reais, em coisas historicamente confiáveis, coisas que aconteceram de verdade, que aconteceram dentro de um contexto. O Deus que criou todo o mundo, todo o universo, Ele desceu do céu. Ele se fez homem, Ele se fez carne e Ele habitou entre nós. O Deus que estava fora da história, Ele entrou dentro da história. E a gente pode ver isso através da história. Isso é importante, irmãos, porque nós precisamos ensinar os nossos filhos a defender a nossa fé, a ter certeza de que o que a gente acredita não é um conto de fadas, para que quando ele cresça e tenha que passar pela situação que eu estou passando, de estar numa faculdade onde a maioria das pessoas não acreditam em Jesus, onde a maioria das pessoas não dão a mínima para Jesus, você possa manter firme a sua fé. Isso, claro, juntamente com o relacionamento com Deus. Não adianta você estudar, está cheio de conhecimento, mas se você não tiver um bom relacionamento com Deus, se você não orar todos os dias, não vai servir de nada. Você vai para o mesmo caminho. Mas se você tiver um bom relacionamento com Deus e buscar esse conhecimento, você vai ter uma fé firme. Você vai poder suportar os ataques desse mundo com toda a convicção, com a convicção de que em que você acredita é verdade. Eu gostaria então de terminar com um texto bíblico, que também está em Pedro. Está em 1 Pedro. Não, em 2 Pedro, desculpa. 2 Pedro, verso 16, capítulo 1. Amém? Diz assim o apóstolo Pedro: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Não seguimos fábulas, irmãos. Nós seguimos a verdade. Jesus realmente ressuscitou. E essa é a nossa esperança. E essa é a razão da nossa esperança. Porque, como diz Paulo, se Jesus não tivesse ressuscitado, nossa vida seria em vão. Mas porque Jesus ressuscitou, nós podemos ter a certeza de que Jesus vai voltar e vai nos ressuscitar naquele último dia. E é com essa esperança que eu gostaria que todos fossem para casa. Amém.
Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim, e servi-lo até o fim. Antes da bênção final, 2 pequenos lembretes. Hoje às 15 horas, a liderança da igreja, bem como todos os membros, estão sendo convidados para o colíder no CAJ. Às 15 horas, a administração da Associação Rio de Janeiro Sul estará presente para reunir-se com todos os líderes. E amanhã, não nos esqueçamos, às 7h30 da manhã. Nossa gratidão ao Davi Caldas pela presença e pela mensagem. Que a graça de Jesus, nosso maravilhoso Senhor, o amor de Deus, o Pai, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus que está na face da terra. Amém. Em paz eu
nascer.